Boa noite a todos nesse domingo, um domingo bem especial, Dia das Mães, e não é por acaso, né, que as coisas acontecem. E eu estou aqui hoje trazendo uma pessoa muito especial, que é a Cláudia Alves. Enviar aqui o convite para ela. Que a Cláudia, ela tem um canal chamado Bom do Alzheimer, Método Love Care. Mandando aqui o convite, aguardando que ela aceite. Pronto, a Cláudia já está por aqui. Vamos ver, né, quem está por aqui nesse dia de domingo. Olá, boa noite. Quem vai chegando aí, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Souza, seja bem-vindo aqui. Quem for chegando, vai colocando aí o nome da cidade, de onde vocês estão assistindo, participando aqui conosco, nessa noite toda especial de domingo. Hoje vamos falar sobre um tema bem importante, né, que a Cláudia vai trazer aqui para a gente, sobre a aceitação, né, em processos de declínio cognitivo, demência, na idade sênior, o quanto é desafiador, né, lidar com esse momento, né, da vida dos nossos pais, dos nossos familiares. É sempre um grande desafio. Vamos aguardar a Cláudia. Vou enviar aqui o convite para ela. A Cláudia já está. Olá! Olá! Noite. Boa Tudo noite! bem, Cláudia? Tudo bom? Nossa, que maravilha receber você. Estou tentando ajeitar aqui ainda. Tá, vamos. Já botei Francisquinha para dormir. Francisquinha dorme cedo, né? Dorme cedo. Dorme bem cedo ela. Maravilhoso. Aproveitar para enviar aqui alguns aviões para quem está online. Oi, Eric. E hoje. Oi, Maraci. Pois é, engraçado, né, que não é um por acaso estar hoje aqui, justamente no Dia das Mães. Não é? Dia das Pois, Mães, né? A pois gente nem pensou nisso. exatamente. Nada é por acaso, né? É verdade, é verdade. Acenando aqui para algumas pessoas. Boa Sejam noite, todo mundo. Obrigada quem veio aqui assistir a gente em pleno domingo, Dia das Mães. Obrigada, querida, pelo convite. Muito obrigada pelo carinho. Então, bom, vamos lá, né? As apresentações, né? Para quem não me conhece, eu sou a Alane, né? Alane Lucena. Sou psicanalista. Sou filha, né, da dona Aldenora, que fez 80 aninhos, agora dia 31 de março, Mariana. E sou mãe da Maria Carolina, que vai fazer 17 aninhos, agora dia 23 de junho. Então, estou aí hoje festejando, né, o Dia das Mães com muito gosto, né? E muitas pessoas que por acaso, né, estiverem aqui nesse domingo, poder assistir, né, essa live, vai ficar gravado. E eu estou recebendo aqui a
querida Cláudia, né, a quem eu acompanho já há algum tempo, né, tá lá no meu sininho do YouTube, sempre que tem vídeo da Francisquinha, estou lá. Então, eu peço que ela se apresente, né, e vamos bater um papo aqui, bem interessante. Vamos sim. Quem não me conhece, eu sou a Cláudia, sou filha da Francisquinha. Minha mãe tem Alzheimer há 11 anos e ela está bem, está ótima. Eu publico o dia a dia da minha mãe no YouTube, já desde 2016, no YouTube e no Facebook. E dessa forma eu tenho ajudado muitas pessoas, porque o meu jeito de cuidar, enfim, as minhas dicas são preciosas porque falta muita informação, né? O familiar que vai cuidar do pai ou da mãe com demência sofre muito porque não sabe o que é a doença, não sabe como cuidar, tem medo, tem insegurança, super normal. Realmente o Alzheimer é uma doença que tem muitas nuances, é muito desafiador, é desafiador. Exato. E engraçado, assim, o quanto isso, muitas vezes, né, Cláudia, eu imagino o quanto é desafiador para quem está vivenciando, né, o processo do envelhecimento, até mesmo o declínio cognitivo, né, você lidar, né, com isso. Nós que temos menos idade, às vezes ficamos meio que, pelo menos na minha família, o esquecimento é algo, né, que já é característico, é hereditário. Eu, pelo menos assim, eu tenho muito esquecimento, né? E isso, às vezes, nos traz uma angústia, né? E para os familiares, né? Isso reflete de uma forma que chega muitas vezes a comprometer a qualidade de vida, né? Quando se está no início e as pessoas não têm uma resposta pronta e, às vezes, não querem mesmo dar de cara com essa situação, né, de encarar o envelhecimento, né? E acredito também que, no caso de quadros patológicos, identificar inicialmente os primeiros sintomas, tem processos que levam até 2, 3, 4 anos, né, para que Muito mais. o familiar perceba que ali tem algo que poderia ser cuidado. Como é que foi isso para você? Como é que foi esse início? Então, Gente. O Alzheimer, ele pode ficar, a gente pode ter a doença sem que manifeste os sintomas até 20 anos, eu já li isso. Então, assim, raramente, muito raramente mesmo, a pessoa consegue diagnosticar na fase inicial. Nem os médicos eles conseguem ver, porque o Alzheimer, ele não é uma doença que aparece em exames de imagem, né? Ele é um exame clínico, né? Como um teste neuropsicológico. Uhum. E no início do Alzheimer, a pessoa se sai muito bem nesse teste, né? Porque nosso cérebro mesmo, ele tem mecanismo de camuflar a doença, né? Então, assim, é muito raro. Quando a pessoa descobre, já está na fase moderada, porque na fase moderada que começam a ficar evidentes os sinais. E comigo foi assim também. Eu só descobri, na verdade eu não descobri, eu levei minha mãe no médico para fazer uns exames de rotina, troquei de médico. Ela se tratava com um médico e eu resolvi levar ela num neurologista porque ela tinha depressão. E aí ele disse que ela tinha Alzheimer. Quer dizer, eu nem desconfiava do Alzheimer propriamente. Exatamente. E há histórico na família? Ou Histórico na família, sim. A minha avó não teve. Algumas irmãs da minha avó tiveram. E a minha mãe é a filha mais velha. Sim. E também eu acredito que até a própria pessoa, ela acaba escondendo. Ela acaba não aceitando esse processo. Às vezes não é nem por, assim, às vezes ela não sabe o que é. Ela percebe que tem alguma coisa diferente acontecendo e ela fica constrangida. Ela fica constrangida de
esquecer quem são as pessoas, esquecer, perguntar, tem vergonha de perguntar, né? Fica constrangida quando conta alguma coisa e alguém já vai falar assim, de novo, você já contou isso 1000 vezes. Aí a pessoa vai se fechando. Uhum. É muito, é muito Exato. sofrido. Esse início para o doente é muito sofrido. Talvez eu estive aqui, né, separei sobre as fases, né? Eu lembro que o meu avô, existem também os fatores, né, que a pessoa ela já tem a predisposição, né? Eu lembro que o meu Sim, avô deu 12 anos, né? Ele morreu com 92 anos e após o processo de perda do filho caçula, né, que foi um acidente, foi uma coisa assim muito inesperada e ele ainda bem novo, né, viveu isso e aí logo em seguida nós começamos a perceber, né, as pequenas confusões iniciais, né, confusões com dinheiro, confusões, coisas simples, né, e aí depois já um pouco de alucinação, né, inicialmente. E aí, né, passou-se um tempo, só depois de uns 2 anos, é que realmente a família veio, né, se atentar e procurar fazer o diagnóstico. Né? Então, foram 12 anos. E ele experimentou a todas as fases. Né? Então, essa fase inicial, né, ela eu acho que assim, muito difícil, né? Essa questão da aceitação, principalmente dos familiares, né? os familiares eles começam a negar antes de saberem da doença. Quando eles percebem que o idoso está com alguma alteração de comportamento, eles já pensam, ah, é da idade, é caduquice, né? Subvalora Nunca, o sintoma, né? sempre. E aí a coisa vai crescendo, né? Eu vejo muito isso no meu canal, muitas pessoas que comentam durante as lives. Ah, minha mãe tem 80 e poucos anos, mas ela é lúcida, só esquece algumas coisas. Aí a gente já fica pensando, será que é lúcida? A gente tem que observar, né? A minha mãe parecia super lúcida, né? Porque no começo, gente, essa história de é lúcido, quando a pessoa aparece a demência, ó, o Alzheimer já está ali há muito tempo. No começo, ela só esquece as palavras, ela repete as coisas, tem perda da memória recente, esquece recados, esquece. Então, ninguém pensa que aquilo ali é um declínio cognitivo, né? Então, assim, quando realmente se instala a demência, já tem 8 anos, no mínimo. E, Então, essa questão, minha mãe é lúcida, só esquece algumas coisas, repete um pouco, mas é da idade, é tudo da idade. Ó, fica alerta, porque o que eu, o pode que eu, não ser. o que eu percebo muito o que acontece. Agora mesmo, recentemente, chegou um paciente ao qual isso acontece corriqueiramente. Há uns combinados entre quem traz o paciente até o consultório. Às vezes é um neto, é um filho, um irmão mais novo. O próprio paciente não aceita o tratamento. E aí, por exemplo, com base recentemente em um paciente, perdeu a esposa, está vivendo um processo de luto, tem o diagnóstico já mais ou menos dentro dos parâmetros, faz o tratamento medicamentoso, mas aí tem que dizer que são vitaminas, né? Não é medicação para Alzheimer, porque não aceita. E aí leva o paciente. Então, assim, tem toda uma manobra no tratamento para que o paciente ele não aceita o tratamento em si. Especialmente quando trata-se de um paciente que ele tem um nível, digamos assim, acadêmico, ele é uma pessoa que teve uma vida muito ativa. Então, às vezes, o início desse tratamento ele é tardio, né? É sempre tardio, sempre tardio.
porque existe a estimulação cognitiva. Um outro fato também que eu acho assim, o seu posicionamento, isso traz para as pessoas esse ânimo de que é possível, né? O familiar se dispor, encontrar tempo, porque assim, Cláudia, é fantástico o que você faz com a Francisquinha, né? Porque nem todos os familiares têm tanta paciência, tanta dedicação, e eu sei que isso para você também é desafiador. É como se você transpusesse a sua própria vida, né, ali, com tanto amorosidade. Conta pra gente como foi que você teve a ideia, né, de começar, porque também acredito que é algo que dá aquele impulso positivo de você sempre estar arrumando a Francisquinha, de você estar filmando partes do dia dela. Como é que foi a ideia, inicialmente, de montar um canal para ela? Então, quando eu descobri a doença, eu não tinha informação, né? Não tinha informação sobre a doença. Eu sabia o mínimo do mínimo, sabia que era uma doença degenerativa, que tinha perda da memória recente, que depois ia perdendo aos poucos a memória e que a pessoa parava de andar, parava de comer, ficava igual um bebê, com sonda. Então eu não via, eu via que assim, os anos se passavam, minha mãe sempre muito ativa, né? Mas o que eu via não era o que estavam nos livros, nem nos artigos científicos, nem o que as pessoas falavam, né? Essa mudança de comportamento é muito desafiadora e te leva, pode te levar ao desespero, pode te levar à depressão. É muito louco, né? Para quem não conhece a doença. Só que aí eu comecei a observar o que dava certo, o que não dava, porque no começo foi tão louco assim. Os primeiros 2, 3 anos do diagnóstico foi tranquilo. Ela teve assim, ela estava numa fase depressiva e quando eu parei tudo, parei minha vida, parei de trabalhar para ficar em casa cuidando dela. Ela deu uma melhora, né? Porque aí eu estimulava muito, porque eu sou muito, muito ativa. Não consigo ficar parada e dona de casa, só cuidando das coisas da casa, eu não consigo. Então, quando eu decidi, eu nunca fui dona de casa, né? A gente é dona de casa, né? Mas eu sempre trabalhei a minha vida inteira, eu trabalhei, né? Então, assim, foi muito desafiador, porque eu decidi. Eu falei, não, eu vou cuidar da minha mãe. Tive o apoio 100% do meu marido, né? Meus filhos já estavam independentes, então, assim, eu não tinha mais aquele compromisso de ter que trabalhar, né, para ajudar e tal. Você morava na casa dela e vocês Não, ela decidiram. mora comigo, eu sou filha única Sim. e ela sempre morou comigo. Nunca, 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 Ai, que ótimo. a gente nunca se separou, né? Quando eu me casei, ela já era viúva. Meu pai morreu, eu tinha 19 anos. Então, assim, eu não me separei da minha mãe nem no casamento. Eu casei, fiquei com ela, ela comigo. Onde eu vim morar, eu trouxe. Então, ela sempre morou comigo. E aí eu falei, não, eu vou cuidar da minha mãe. E aí ela deu aquela melhora nesses 3 primeiros anos, né, com a medicação, muito estímulo. Eu passeava muito, teatro, cinema, praia, piscina, caminhada, academia, tudo, fazia tudo com ela. E aí ela deu aquela melhorada boa, né? E aí depois começaram os comportamentos bizarros que ninguém conta pra gente que vai acontecer, né? Aí eu fiquei muito, muito desesperada, assim, desorientada, com medo. Aí eu entrei no Facebook em alguns grupos e aí eu vi as pessoas é, é, muito desesperadas, muito mais do que eu, inclusive adoecendo, pessoas dizendo que não aguentavam mais, que estavam deprimidas, que estavam o marido indo embora de casa porque não aguentava, a esposa largando o marido com a sogra, enfim, só coisa desesperadora. É bem E aí por eu, aí. e aí eu decidi que não, na minha vida não ia ser assim. E aí eu comecei a pesquisar mais.
E assim, tudo se deu através do comportamento e da minha observação no comportamento dela. Eu comecei a anotar tudo que dava certo, tudo que não dava. E o que dava certo eu ia testando novamente, né, o dia a dia todo. E aí eu descobri que muitas coisas, eu descobri que aquela agressividade não é do nada, né? Que a gente pensa, pô, como assim? Não, nunca é do nada, nunca, nunca é do nada. Para ter aquelas agressividades tem um gatilho. Cada coisa, então tudo eu observava. Por que será? E aí eu ficava prestando atenção. Até um cachorro latindo, você não percebe porque aquilo não está te incomodando. Mas a sensibilidade deles é tão grande que, de repente, aquele cachorro latino, ele vai levantar, tipo, socando a mesa, porque, assim, é tipo, não aguento mais. Aquilo está incomodando. Só que ele não sabe verbalizar. Então, ele não fala, que saco, esse cachorro está enchendo meu saco. Ele não fala, ele levanta e começa a ficar agressivo. Então, assim, eu estou dando um exemplo, né? Mas são milhares Bem que parecido com aquele que eu enviei para você, da mamãe, ela, assim, desculpa interromper, mas é assim, importante fazer essa pontuação. Na infância, ela teve uma paralisia facial. Então, eu lembro que quando eu era pequena, se, por exemplo, galo cantasse, alguns sons muito agudos, ela tremia, né? Porque ela não fez tratamento na época, não tinha tratamento. Então, ela tinha umas sensibilidades, né, sonoras e a gente via mesmo as reações. Só que ela melhorou bastante. Só que ela é muito sensível à zoada, né, a barulhos, né? E aí, crianças, conversa de crianças. Se passar uma criança na rua, ela já vai lá, sabe? Ela é muito. E aí, agora está mais acentuado essa Então, inquietação, né? exatamente. Então, assim, todo momento que ele fica agressivo, você pode observar que teve um gatilho. Então, o que que eu faço? E aí eu comecei a descobrir como lidar com aquilo tudo, entendeu? E comecei a estimular muito, com muita música, desenvolvi um jeito de conversar com ela num tom de voz calmo, olhando no olho, sempre mudou, alguma coisa mudou dentro de mim e isso mudou para ela também. E aí eu comecei a postar vídeo, porque ela já estava num momento tão bom, tão gostoso, sabe? E aí eu queria ajudar aquelas pessoas, eu queria mostrar que dava para viver bem, mesmo cuidando de Dentro dos alguém com grupos. Alzheimer. Até Hã? aí, dentro dos grupos. Até Sim. aí, dentro dos Grupo grupos, dos outros. Grupo sim, dos outros. Eu entrava no grupo e postava um vídeo da minha mãe. Eu filmava. Um dia, assim, ela estava conversando, eu achava bonitinho e filmava. Ou se também ela começasse a cantar, dançar, eu filmava. E postava sempre nesse grupo. E as pessoas começaram a gostar disso, né? Poxa, que legal. E assim, isso inspira, né? Porque você vê uma pessoa que tem demência há um certo tempo, vê que a pessoa está alegre, feliz, e a minha mãe muito vaidosa, sabe? Minha mãe sempre foi muito vaidosa, sempre gostou de andar com as unhas pintadas, colar de pérola. Então, assim, eu incentivava isso, sabe? Deixava ela sempre muito arrumadinha. E as pessoas amavam ver como o jeitinho dela, toda linda, toda faceira. E isso aí despertou uma empatia muito grande nas pessoas, né? É, Aí eu comecei a postar, até que um dia começou a dar problema. As pessoas não conseguiam visualizar e também a dona do grupo não gostava mais que eu postasse, porque acho que bateu um ciúme, né? Porque minha mãe ficou muito famosa dentro do grupo dela, as pessoas só queriam ver a Francisquinha. E aí ela começou a não querer mais que eu postasse, que disse que eu só queria like. Eu nem sabia o que era querer like. Eu não entendi essas coisas ainda, porque eu não estava. Eu simplesmente postava para animar as pessoas, né? Aí eu abri o canal do YouTube. Que aí eu falei, não, agora eu vou postar no YouTube, porque quem quiser, vai lá e vê, né? Não preciso ficar. quantos anos? Aí, isso em Quantos anos? 2016. Então, tem 6 anos? 5 anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos. Então, já dá para fazer festinha, né? É,
Aí eu comecei a postar no YouTube. E aí eu postava, mas não tinha muita periodicidade, não. Postava um vídeo, postava outro, e não ficava olhando. Eu postava, eu ainda não sabia como era essa dinâmica de YouTube. Eu postava e deixava lá. De vez em quando eu olhava, via os comentários, até que um dia eu postei um vídeo, porque muitas vezes as pessoas perguntavam como isso tudo começou, como foi. Aí um dia eu falei, eu vou fazer um vídeo dos primeiros sinais. Aí eu fiz um vídeo contando como foi, como que eu descobri. Não como eu descobri exatamente, porque foi com o médico, mas depois que eu descobri a doença, que eu comecei a estudar os comportamentos e tudo, a gente vai ligando com o passado, sabe? Porque você fala, então, aquelas coisas que ela fazia já era, e eu nem sabia, eu nem percebia. E aí eu fui linkando com isso tudo, então eu comecei a voltar lá atrás e eu vi que minha mãe já tinha Alzheimer há pelo menos uns 3, 4 anos. E aí eu comecei a contar, eu fiz um vídeo contando desses sinais. Aí deixei lá, do nada, o vídeo bombou, que eu recebi uma carta do YouTube dizendo que meu canal já estava com 1.000 seguidores e dando dicas, né, para como eu ia fazer para dar continuidade e tal. Aí que eu comecei a prestar atenção naquele trabalho que eu estava fazendo que eu nem tinha percebido. Aí eu vi que como que a coisa estava, como que eu estava influenciando tantas pessoas. E aí eu deixei e-mail, aí eu fiz um vídeo de introdução, deixei meu e-mail, fiz tudo bonitinho, e aí, ó, chovia e-mail, até hoje eu recebo muitas mensagens no direct, no e-mail, no Facebook, pedindo ajuda, orientação e tal. E aí foi crescendo, aí eu abri o Instagram é novo, meu Instagram deve ter 2 anos, deve ter 2 anos. E aí eu comecei a postar mais no Instagram, é mais informativo, tem alguns videozinhos que eu faço, eu dou uma minerada nos vídeos do YouTube para colocar no Instagram, sempre levando alguma informação, algum conteúdo, né? E aí surgiu o método Love Care, surgiu o curso, porque eu tinha na minha cabeça tudo mais ou menos desenhado como seria esse curso, né? Eu tinha já a ideia, eu sou professora, eu sou pedagoga, então assim, eu tinha vontade de fazer. E aí que eu vi que aquele meu sofrimento, aquela minha dor se transformou num propósito, porque é uma grande rede de apoio, né? Eu ajudo a milhares de pessoas, mas essas milhares de pessoas me ajudam também, porque me incentivam, me animam, me dão, me inspiram para eu criar mais coisas, estudar mais, pesquisar mais, né? E assim surgiu o meu curso, surgiu o método Love Care e surgiu essa rede toda de apoio que você me conheceu. Foi no YouTube que você me conheceu? Foi no YouTube, pesquisando sobre Alzheimer, porque assim, a minha mãe, ela não tem um diagnóstico de Alzheimer, né? Ela tem a geriatra dela, ela começou a apresentar alguns sinais em 2014, apresentou umas alucinações, né? Mais assim, de cunho religioso, meio que, tipo, tá assistindo lá uma missa, e aí se eu estou usando um short, uma roupa mais livre em casa, ela começar a falar, não, não passa aqui que o padre vai ver e não vai gostar. E aí a gente, ué, mãe, no início você fica naquela confusão assim, meu Deus do céu, mãe, tá misturando a realidade com a fantasia. Mãe, mas eles estão lá na TV, isso aí é gravado, não vê. E aí, quanto mais a gente ficava nessa angústia, essas alucinações foram aumentando. E aí, depois, a mamãe se sai com uma conversa em um dia que estava grávida de Jesus. Oh, meu Aí, Deus! ontem foi um desespero só nosso, eu, minha filha e o meu irmão. Eu chorava, assim, horrores, porque eu não estava entendendo nada. E aí foi aquela correria, e ela ainda, sabe, com essa história muito lúcida, né? Para fazer tratamento, foi muito complicado. Aí fizemos uma bateria de exames,
sem aceitar, não queria nem saber de psiquiatra, de neuro, nada. Enfim, foi uma batalha, mas aí a gente acusou angiopatia degenerativa, né? E aí o neuro explicou, olha, é um processo de demência, né? Mas aí o tratamento seria qualidade de vida, atividade física, estimulação, boa alimentação, dormir bem e, por enquanto, é o que nós podemos fazer, né? Então, a gente não foi muito a fundo nessa coisa de ter o diagnóstico de Alzheimer, né? Então, entende-se que é uma demência. Só agora, uns 3 anos atrás, é que a gente foi procurar, né, explorar mais essa demência dela. Não chegamos a identificar o Alzheimer em si, então é tratado como uma demência, né? E tem um acompanhamento da geriatra. Hoje ela está com 80 anos, horas tem uma memória excelente. Quem chega para conversar com a mamãe não imagina que ela esteja passando por esses problemas. Que bom, Mas que bom. em outros momentos ela realmente confunde muitas coisas. Então, assim, deixa eu te perguntar uma coisa, e agora fugiu. Esqueci. Sim, sobre o método Love Care, é isso. Hoje, como que se desenha esse curso? Você está numa plataforma, é o Hotmart? É o Hotmart. É Você o lança Hotmart. ele é um produto perpétuo, são turmas, como acontece o É, método? ele é um produto já que eu fiquei um tempo, né, produzindo curso, são 10 módulos com 30 aulas, que já foram todas gravadas, e Sim. tá lá o curso prontinho, desde do iniciozinho, desde da preparação para levar o médico, desde a desconfiança até a fase final, tem tudo, tudo. Todas as fases, todas as nuances, todos os tipos de agressividade, eu falo de sono, eu falo de alimentação, eu falo tudo, 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 tudo. Completo, o curso é completo. E tá lá, na plataforma do Hotmart. Então, assim, eu tenho os conteúdos gratuitos, né? Que eu faço os vídeos, eu tenho meu Instagram, tenho Facebook, faço as lives. E antes do lançamento de cada curso, a gente faz uma imersão, às vezes é imersão, intensivão, websérie, um webinar. A gente está sempre fazendo um movimento para mostrar como é o curso, e nesse movimento a gente faz aulas gratuitas, né? São 4 aulas gratuitas, com bastante conteúdo. Vai abrir agora no dia 24, Semana ao Bom do Alzheimer, já vai abrir. E no final do dia 20, no final são 4 aulas, acho que vai até o dia 30, porque é dia sim, dia não. Aí a gente abre o curso de novo, aí fica uma semana aberto e depois fecha. Porque Então, são turmas, né? Você eu tem encerro a turma. Eu abro, completo aquela turma, aí aquela turma fica. Só que o curso, ele é seu. Você comprou o curso, ele é seu. Você assiste no seu tempo. Mas eu lanço as turmas porque durante 2 meses eu acompanho, eu faço aulas no Zoom, eu faço lá só para os alunos. Eu tenho o grupo do WhatsApp, é uma rede de apoio que a gente tem um grupo no WhatsApp também. E eu fico com eles 2 meses, né? Aí depois, agora eu já estou lançando um grupo do Facebook só para meus alunos, porque aí eu vou abrir, aí já tem 4 turmas para entrar nesse grupo, né? E ali vai ficar só os alunos. os É bem alunos. legal. Muito bom mesmo. Outra coisa que eu acho super importante a gente estar falando é você como cuidadora, né? E a gente sabe que existe. Outro dia eu até fiz uma live aqui com a doutora Esther, geriatra dela, né? Falando sobre o estresse do cuidador, né? Que a gente sabe que tem estresse, né? E também, assim, a nossa sociedade, nós estava vendo uma pesquisa aqui, uma pirâmide etária, né? Tem aumentado, né, a quantidade, inclusive em 2019, o número da população com mais de 80 anos, as mulheres já superam os homens,
né, com mais de 80 anos, uma pesquisa que tem aqui. Depois eu posso até enviar, que é um comparativo entre 2012 e 2019. Existe uma carência muito grande de cuidadores. Como é que Sim. você vê isso? Eu sei que a Francisquinha tem uma cuidadora para alguns momentos, né, mas sempre É, você está mais presente no dia a dia com ela. Como é que é. você vê Eu essa... cuidei dela sozinha até 2020. No finalzinho, em agosto, agosto de 2020, eu comecei a botar cuidadora 2 vezes na semana, porque eu precisava fazer uns tratamentos, ainda estou fazendo, né? Tratamento dentário, check-up, né? Que a gente precisa fazer, fazia muito tempo que eu não fazia. Antes da pandemia, eu cheguei a botar cuidadora para os fins de semana, Uhum, para eu poder, foi assim, eu comecei em janeiro, fevereiro, março veio a pandemia, que eu queria começar, sabe assim, aquela coisa de começar a sair sozinha, porque eu sempre levava para todos os lugares, só que com a evolução da doença, tem momentos que ela não, tem lugares que ela não consegue mais ir, sabe? Ela fica agitada. uhum. E aí eu falei, não, vou começar a botar uma cuidadora só nos fins de semana. Arrumei uma moça que eu conheço desde criança, e ela conhece minha mãe também, ela chamava até minha mãe de vó, porque ela conhece minha mãe desde criança. E aí ela vinha aos fins de semana, ficava com a minha mãe, e aí eu saía, ia na feira hippie, fazia as minhas coisinhas, né? Viajava, tirava um fim de semana para viajar. Aí veio a pandemia, aí eu parei tudo, né? Parei de cuidadora e fiquei sozinha de novo, cuidando dela. Mas eu já estava acostumada, e aí com a pandemia, minha filha ficou em casa, meu marido, meu genro ficou aqui. Aí a casa ficou Todo mundo faz. cheia, porque a gente ficou todo mundo junto, recluso, né? Mas aí foi tranquilo, foi tranquilo. E qual era a pergunta? Eita, Cláudia, nós estamos. Nós duas aí, Lelê! Era que Não, assim, mas você perguntou. o cuidador precisa de cuidados, né? O estresse do Então, eu estou me cuidando, eu estou me cuidando. Esse estresse eu tive em 2019, eu estava me sentindo muito sobrecarregada. Aí eu comecei a fazer terapia. E aí eu enxerguei que a culpa era toda minha, sabe? Sabe quando você tem uma mochila e que você vai botando peso vai dentro carregar dela? peso enorme, sim. A gente centraliza, né? Você acha mesmo que você é a única que sabe cuidar. Você sabe fazer tudo, que você vai resolver a vida de todo mundo. Então, a minha vida era botar peso na minha mochila, sabe? Deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço. E aí foi nesse momento que eu me senti sobrecarregada, e aí eu fiz essas terapias, e eu enxerguei que a culpa toda é minha. Aí eu comecei a tirar, sabe? Sai. E aí eu fiquei mais leve. A gente tem que se cuidar mesmo. Tem essa questão do controle, né? A gente quer o controle, Ó, quer tudo. ó, olha isso. A gente quer tudo funcionando e realmente você acha que só você sabe fazer, a gente acaba não delegando, né? E isso Pois sobrecarrega. é. Não, e às vezes eu vejo nos grupos, as pessoas nas minhas lives, né, e mandam às vezes mensagem para mim, eu deixei na casa da minha irmã porque eu fiquei doente, mas aí voltou assim, assado. As pessoas ainda querem que cuide exatamente como cuida. Né? Então, assim, às vezes tem uma pessoa com maior boa vontade querendo ajudar, mas não sabe, né? Não é como a gente gosta, então isso aí é muito ruim, porque cada um sabe o jeito que cuida, e a gente tem que deixar, tem que delegar, não pode abraçar tudo, porque não aguenta. Isso, tem que soltar, realmente. E eu sei também que você tem um outro canal, né? É, Que fala sobre plenitude. Como é que é? sim. Então, até tô devendo, tem 2 meses que eu não posto nada. Por quê? Eu vou te falar, vou ser muito franca com você. Eu ia fazer o vídeo hoje, mas hoje foi tão tumultuado
Dia das Mães, eu fiz uma outra live, participei de uma outra live, estou aqui agora com você. E a partir de amanhã, 10 dias seguidos só de live para preparação da quinta turma, né? E aí, gente, o que acontece? Esqueci. Mentira, mentira. Pegadinha, pegadinha. Não, pegadinha, Olha, pois é. olha que isso daí. Eles próprios, né? Elas, aliás, quando esquecem alguma coisa, elas inventam uma desculpa depois para tapear e achar que tá tudo bem. Mamãe é mestre em fazer isso. Ela faz, A minha mãe porque já não lembra mais. A minha eu mãe não. já não tem essa malícia. Quando eu digo assim, você está esquecendo isso assim, 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 ela fala, mas pra que tá enchendo a minha cabeça com coisas? Eu já nunca fui mesmo de segurar coisas na minha cabeça. Eu não vou me preocupar com isso, não. Mas é porque realmente foi um esquecimento, mas ela dá uma estapeada, Não, sabe? e às vezes, é assim, eu sou muito prolixa, né? Eu começo a Aham. falar e aí a gente vai. Você vai pegando um assunto, pegando outro, que você esquece qual era o assunto que te levou. Você vai. Nossa, tem que mudar, né? Mas é que Você falou que realmente eu ia sou prolixa. gravar um vídeo e que ia colocar lá no seu canal do Plenitude. Então, Qual porque que é o eu, nome do canal? envelhecendo com plenitude, o Envelhecendo. que acontece? Eu vou te falar. Eu não tô, assim, como é que eu vou explicar? Eu quis dizer, naquele canal, quando eu criei o canal, a minha intenção era dar dicas de como envelhecer bem, né? Só que eu não estou bem. Então eu não tenho nada muito. Eu queria fazer um vídeo para dizer que eu já fiz até. O último vídeo que eu fiz, eu já falei disso. E agora, de janeiro para cá, olha, eu tive tantas perdas que eu não estou plena. E não tem problema eu não estar plena, porque eu tenho direito de não estar plena. Você está entendendo? Eu tive muitas perdas, assim, perdas Esse ano, eu acho que muito não foi só para importantes. você, mas esse ano, o ano passado foi um gás, assim, mesmo em pandemia, tudo conseguiu, sei lá, se mobilizar e a coisa acontecer, mas esse ano começou mais lento. Todo mundo está falando. Assim, o ano passado, o começo do ano foi difícil, mas a gente estava com aquela esperança que ia melhorar, né? Que ia melhorar. E aí, assim, eu até me lamentei, reclamei, mas no final de tudo, eu falei, eu não posso me queixar do ano, porque foi um ano produtivo para mim, porque quem trabalha com plataforma virtual, você tem muito trabalho para fazer. E eu desenvolvi um curso, eu lancei o curso em setembro, novembro, lancei a primeira turma em setembro, em novembro eu lancei a segunda, em janeiro eu lancei a terceira, em março eu lancei a quarta turma, e agora, final de maio para junho, a gente vai lançar a quinta. Então, é uma coisa que eu não posso reclamar, sabe? Dizer, está sendo horrível, porque não é isso. Mas eu tinha uma expectativa de, a partir do final, no início desse ano, a expectativa era que eu ia tomar vacina e que as coisas iam voltar a ter um ritmo, que eu ia poder fazer as palestras públicas, as coisas assim, sem ser virtual. Eu tinha muito projeto, eu tinha muito plano. E, assim, as perdas foram irreparáveis. Foram irreparáveis. Então, assim, quando você não está tendo muita coisa boa para falar, eu não posso me questionar, eu tenho muita gratidão por tudo que eu conquisto. Mas como é que eu vou falar de plenitude com o caos que a gente está vivendo? Sabe? Tem outras prioridades, né? Então o canal tá paradinho, às vezes eu olho e falo, gente, eu tenho que gravar, e eu vou gravar. E devo gravar essa semana, porque assim, eu tenho o Bom do Alzheimer, né? Que é o canal, tem o YouTube, tem o Instagram e tem o meu também, que a minha intenção é fazer um acompanhamento, é trocar ideia. Eu fiz um check-up, agora eu tô com. Amanhã eu vou imprimir, tem mais de 30 exames para fazer. E essas coisas que eu quero conversar. Né? Eu vou fazer 60 anos em outubro. Então, é assim, é o meu pé na terceira idade, né? A idade sênior.
Não é? Então, é isso que eu queria levar para o canal e eu não estou assim. Mas não estou assim com vergonha nem nada, tá tudo bem. Eu acho que a gente tem o direito de se sentir assim, né? Eu tô assim porque foram muitas perdas, muitas perdas que me chocaram muito. E assim, pessoas muito chegadas, que do nada, entubadas, meu Deus, sabe? E aí fulano, 42 anos, morreu, 43, menos de 50, isso tudo está me enlouquecendo aí. E eu tenho 59, o medo que eu tenho de pegar, ainda não fui vacinada, essa coisa, sabe? Então, o plenitude está quieto lá, mas eu quero voltar. No tempo certo vai surgir sim. Ainda essa semana eu estou no climatério, né? E aí vem aquelas ondas de calor, né? Que eu chamo de fogueira santa. Fiz também agora uma bateria de exames. E antes, quando chegava o calor, eu ficava, porque ele traz junto uma angústia, né? E o meu, especialmente, sim, ele é muito forte. E aí, só que ele tem sinais. Eu Mas eu continuava fazendo o que eu tinha que fazer, eu não parava, né? E aí eu sou instrutora de mindfulness, né, de atenção plena, comecei a pensar, não, quando tiver o primeiro sinal do calor, eu vou parar o que eu estou fazendo, eu vou me recolher e vou me observar, vou me auto-observar como que acontece e tal. Não é que isso me ajudou a diminuir os episódios diários só pelo fato de me permitir parar um pouco do que eu estou fazendo, eu largo o que estou fazendo ali, vou me recolher, ou eu vou ouvir uma música, ou eu vou tomar um banho, ou vou fazer um lanche, mas eu deixo aquela coisa primeiro acontecer, né? Experimentar ali aquela onda de calor que parece mais um scanner no nosso corpo, e aí depois todos os seus poros se abrem. E, enfim, estou convivendo bem. Então, é um processo de aceitação, né? Então, se aceitar, viver essa fase, né, desafiadora, véspera aí dos 60, mas se cuidando, né, se respeitando, com certeza vai trazer essa plenitude, não é? Sem dúvida. Então, e no Instagram, aqui nós temos 10 minutos para a gente concluir, né? Já está acabando. É, deixa eu ver o que eu tinha mais para te perguntar. São tantas coisas, sabe? O que mais? Me fale mais aí da Francisquinha. Eu sei que ela grava os vídeos lá muito de boa. Tem dia que ela tá com uma ansiedade. Ela tem ansiedade, ela bate palma. Uma coisa importante que eu ia falar que acabei esquecendo de falar, o que me ajudou muito a entender a doença da minha mãe, por incrível que pareça, eu sou pedagoga e o meu neto, ele é autista. E eu comecei a fazer uma pós-graduação em autismo. E, embora não seja, o autismo não tenha nenhuma questão de demência, mas tem aquelas questões sensoriais. E tem muita ligação. E aí eu começava a observar essa questão do barulho, questão de textura, de gosto, isso tudo influencia muito também no tratamento do Alzheimer. Então, isso me ajudou muito também. Eu estudar a questão do autismo, né? É muito profundo, tem muita coisa. São os desarranjos sensoriais, né? Eles têm uma certa sensibilidade a algum nível, né? A determinadas coisas, até mesmo alimentar, né? Tudo tem. Isso. Tem sim. E muito parecido com o autista, muito parecido, né? A minha mãe não come mais feijão. Minha mãe não come mais feijão. Pode nem ver. Não pode nem ver. Cláudia, a mamãe, sabe o que ela faz? Eu coloco a variedade de coisas, alimentos, né, ali. Ela simplesmente, ela separa tudo que é feijão, tudo que é tempero, só arroz. Minha mãe também. E é incrível, assim, é como se fosse uma espécie de toque.
É um transtorno obsessivo compulsivo por determinadas coisas. Exatamente. Incrível. E Outra isso tem coisa, muito no autismo. Então, assim, a gente começa a observar e deixar, né? Porque por que que tem? O que que tem, né? exato, E exato. aí tudo fica mais fácil quando você entende. Fica tudo mais fácil. Que a pessoa se permite. E também, assim, durante a nossa vida, né, como adultos, nós temos como se fosse assim, imagina assim, uma cortina onde a gente mantém o elan para algumas coisas, né, o bom senso, e aí o idoso, né, ele vai se desnudando, essas cortinas vão caindo e ele vai ficando ali na íntegra, né, de forma genuína, quem eles são de verdade, né? É, Então, como se fosse potencializado ali partes, né, da própria personalidade, né, características ali inerentes, que talvez por um bom senso aquilo não era exposto, mas aí é, agora está totalmente desnuda. Eu, como psicanalista, né, analisando a minha mãe, ela sempre foi muito levada, né, na infância, e ela, em alguns momentos, ela soltava algumas histórias de que ela gostava, às vezes, de. Ela tinha um irmão mais velho, o irmão, ela fazia as travessuras e o irmão é quem apanhava, é quem era penalizado. Então ela gostava de soltar umas mentiras, sabe? E hoje ela, assim, de cara lavada, você vê que ela tá fazendo uma coisa ali errada, ela pega as comidinhas e joga no chão, sabe? Coisa que não era o perfil dela. E eu fico lá vendo. Eu falo assim, Dona Aldenora, quem que colocou aqui essa casca aqui embaixo da mesa? Ela fala, não sei. Não fui eu, não. Eu disse, mas eu acabei de ver, foi você sim. Ela, não fui eu, não, sabe? Então, assim, sempre tem. Ela conta uma história também de umas amigas que foram na casa dos pais dela. Ela tinha umas bonecas de pano que uma tia tinha dado. Acho que ela tinha uns 6, 7 anos. E essas pessoas levaram, roubaram essas bonecas. Então, hoje, tudo em casa. Eu sempre falo que o guarda-roupa dela parece o guarda-roupa de Nárnia, porque ela consegue criar esconderijos dentro do próprio armário mas dela, isso é da demência, isso é tudo é da demência. É um porque ela comportamento muito comum. Ele faz a coisa e não sabe o que está fazendo, nega que fez porque ele não lembra que fez, inventa história, cria situações, cata tudo que você pensa que você está. Ele pensa que você pensa que está escondendo, mas não é. Ela pega esse aqui que está fora do lugar. Eu deixei o batom aqui em cima da mesa. ela esconde. Esqueci. Ela vai pegar e vai levar para o armário dela. Ela quer guardar. E aí você procura, você imagina que está com ela, só que ela já não lembra mais que ela guardou. E aí você pergunta, ela diz que não sabe. Aí você vai lá, acha, ela diz que não foi ela que botou lá. É, Mas isso não é exatamente. intencional. Mas isso não é intencional, é porque realmente ela não sabe o que fez. É, Ela não sabe, é, mas o cérebro vai lá, encontra um caminho, mesmo que é o primeiro que achar, é o que vai servir. Ela utiliza esse. Porque o que fica é o cérebro primitivo, né? As memórias. Então, enfim. E aí, um outro detalhe, né? Quero ir para casa, que é algo muito comum, que você até já tem um vídeo falando sobre isso, né? porque é tão comum. E como o Instagram está sempre entrando gente nova, e aí sempre traz essa questão, né? Que todos eles pedem, quero ir para casa, quero ir para casa. Ou então muito relacionado à mãe, ao pai, né? Hoje os pais são falecidos, mas aí ela quase toda ela pergunta: cadê minha mãe? Cadê mãe? Cadê mãe? É, Cadê pai? Cadê? Então, assim, o cérebro traz isso muito vivo, né? Porque a memória primitiva que está latente, né, nesse momento. exatamente. Enfim, é, é um tema que merece muito ser disseminado, muito. A nossa população está envelhecendo, os nossos idosos precisam ser cuidados, né?
Existem tantos outros temas que a gente pode estar tratando, como, por exemplo, que não é a nossa cultura aqui do Brasil, né? Os abrigos, né? Para as instituições, né? De cuidados, né? Para idosos. É vasto, né, Cláudia? É. Muitas coisas a serem dialogadas com relação aos nossos idosos, nossos pais, avós, enfim. Muito bom estar aqui. Eu acho que a gente já está terminando aqui. Eu queria que você deixasse a sua mensagem final aí. Feliz Dia das Mães para nós que somos mães dos nossos pais, né? Nós somos mães deles, né? Pais, mas somos filhos em primeiro lugar. Eles estarão sempre hierarquicamente acima de nós. Pois é, Feliz nós Dia também das Mães para todo mundo. nem me atentei aos comentários, mas sintam-se todos abraçados, acolhidos aqui, muito bom, gratidão por todos que estiveram presentes. A live vai ficar salva, depois eu subo lá no canal do YouTube. E agradecer, um grande abraço para a Francisquinha, que ela é um amor. Obrigada, obrigada. Gratidão por você ter aceito também. Obrigada a todo mundo que veio aqui em pleno domingo, Dia das Mães, assistir nossa live. Muita gratidão. Um bom fim de domingo para todo mundo e você também. Muito obrigada pelo convite. Gratidão, Cláudia. Boa noite. Um ótimo Boa início noite. a todos. Boa Tá? noite. Tchau, tchau.